Bom, na realidade, né, nós assumimos a Secretaria da Assistência, né, e Desenvolvimento Social, que é a SETAS, com muitas dificuldades, tá certo? Eu, particularmente, como assistente social e também agora representando, né, a Secretaria como superintendente, estando nessa pasta tão de grande responsabilidade, nós estamos, assim, inicialmente, recebendo os prédios, recebendo os serviços, onde esses serviços, quando nós participamos da equipe de transição, eles já se encontravam há 3 a 4 meses parados, literalmente, sem execução nenhuma, né? Então, a cada prédio que a gente chega, seja na proteção social básica, onde nós temos o CRAS 1, que funciona lá no bairro Germano, dentro do seu território, o CRAS 2, que funciona lá no bairro Recreio, de acordo com o seu território, né, totalmente, né, sem os serviços de convivência e fortalecimento de vínculos funcionando, sem os benefícios eventuais também funcionando, a infraestrutura, né, só da proteção social básica, primeiramente falando, totalmente, digamos assim, depredados, e os móveis, né, carteiras quebradas, energias, conta de energia também, né, atrasado, sem telefone, enfim, né, toda a infraestrutura acabada, além também do próprio servidor. O mês de dezembro atrasado, sem 13º atrasado, né? Passando ainda na proteção social básica, dando uma visitada e uma fala aqui com relação ao cadastro único Bolsa Família. A nossa realidade, quando a gente estava na equipe de transição, de acordo com as informações recebidas na época, nós tínhamos 2 meses de aluguel atrasado. Quando nós recebemos, né, as setas, não se tratava apenas de 2 meses de aluguel atrasado, mas sim de 5 meses de aluguel atrasado, energia cortada. E uma grande preocupação que nós temos, né, nesse primeiro momento, Silvio, é que nós vamos ter alguns cadastros cancelados. Por que cancelados? Porque nós recebemos, né, muitos cadastros empilhados, jogados no chão, uma total irresponsabilidade do gestor anterior, e que esses cadastros não foram informados, né, foram, no caso, digitados para ser enviado ao Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, Caixa Econômica Federal, né, porque o Cadastro Único e o Bolsa Família, que é um dos programas dentro do Cadastro Único, essas famílias podem ser totalmente penalizadas. Por quê? Porque nós temos, né, cadastros que não foram atualizados, nós temos uma relação também, né, que o município tinha sido notificado pelo Ministério Público Federal, que não foram ainda realizado esse grande serviço de fazer essa visita em loco, de fazer essa averiguação cadastral dessas famílias. Então, de já, é uma grande preocupação, tá certo? Que essa informação chegue até as famílias do município de Piripiri, zona urbana e zona rural, que nós teremos alguns prejuízos. E Dona Socorro, como gestora da assistência, né, e toda a sua equipe, nós já estamos vendo esse grande problema que nós já enfrentamos no primeiro momento com relação aos cadastros, né, e do benefício Bolsa Família. Porque quando a gente fala de Bolsa Família ou de cadastro único, geralmente as pessoas elas colocam só como Bolsa Família como benefício principal. Mas dentro do cadastro único, o benefício do Bolsa Família é apenas um. Nós temos outros benefícios, mas que para que a família beneficiária, o usuário, possa estar recebendo o seu cadastro, ele deve estar devidamente atualizado, regularizado. E é essa grande pendência, que essa força-tarefa que o município de Piripiri, nós estamos, né, realmente tratando o cadastro único como uma prioridade para a gente não ter tantos prejuízos quanto as famílias que de Piripiri que podem ter esses benefícios cancelados, né? Então a equipe já está lá, a energia a gente já resolveu o problema, tá certo? Inicialmente nós vamos trabalhar de forma precária,
porque esse prédio que estava com 5 meses de pagamento, né, atrasado com relação ao aluguel, a gente também já está providenciando e tentando arrumar a casa, né? Quando a gente vai lá para a Casa dos Conselhos, as setas, nós temos 11 conselhos vinculados às setas. Conselho da Assistência Social, Conselho da Mulher, do Idoso, Tutelar, da Criança e do Adolescente, da Habitação, de Políticas sobre Drogas, enfim, 11 conselhos vinculados. A real situação que nós recebemos, a maioria dos conselhos estão desativados, né? Então a gente está vendo esse levantamento também imenso. Por quê? Porque uma coisa que as setas, na gestão do Dr. Luiz, na gestão da Dona Socorro, e que na época eu também fazia parte da equipe, foi uma iniciativa nossa abrir a Casa dos Conselhos. Quando nós saímos, nós deixamos a Casa dos Conselhos totalmente estruturada, um carro exclusivamente para a Casa dos Conselhos e todo o equipamento necessário e infraestrutura necessária, né? Então, o que acontece? Nós encontramos totalmente esses conselhos desativados, tá certo? E o controle social, né, da política da assistência social, falando específico da nossa política da assistência social, ele tem que estar realmente atuante, né? Ele tem que saber das políticas públicas voltadas para público-alvo, como a criança, adolescente, como a pessoa idosa, que é grupo prioritário, como a mulher, né? Problema da habitação, que é uma coisa geral aqui em Piripiri também. Nós estamos recebendo muitos casos de famílias que ainda estão né, sem a sua casa, casas abandonadas, casas que estão sendo invadidas. Esse levantamento habitacional nós ainda estamos iniciando, tá certo? E nós ainda temos um déficit habitacional, que nesta gestão, né, nós vamos correr atrás de mais convênio do programa Minha Casa Minha Vida, para que a gente possa realmente absorver muitas famílias que ainda estão desabrigadas e tentar resolver também situações de casas que estão fechadas, tá certo? Que o dono foi embora, que está vendendo, está trocando, que isso, né, de acordo com a própria Caixa Econômica Federal e o Ministério das Cidades, se torna inviável pelo menos durante 10 anos, né? Quando a gente vai também para a proteção social especial, por que eu estou fazendo a divisão? Porque a política da assistência, ela se divide em proteção social básica, que é onde a gente previne os riscos e a violação de direito, e a proteção social especial, que é quando esse direito ele foi violado, em casos, né, de indivíduo e famílias que estejam negligenciado pela família ou pelo Estado, que tenham sofrido algum tipo de violência, violência física, violência sexual, tá certo? Que estejam também, né, em situação de rua, em situação de trabalho infantil, em situação, né, de violação de direito. Aí nós vamos agora falar do CREAS, que é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, que para a população conhecer melhor é o antigo Cassino 4 de Julho. Deixamos esse centro também, né, totalmente equipado. Só para você ter uma ideia, Silvio, nós deixamos, quando nós saímos, 800 mil em caixa. Nós recebemos as setas com as contas zeradas, conta de R$ 1,20, e eu já busquei, junto ao Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, que do dia 20 ao dia 30, só as setas recebeu R$ 225 mil e centavos. Isso e nós fala em dezembro, né? Em dezembro de 2016, e antes de encerrar a gestão. E aí nós vamos estar atrás, que foi gasto com o quê? Se nós chegamos e recebemos os cofres, as contas, sem nada, né? Tá certo? Então isso é muito sério, isso é muito grave. Então agora falando ali do CREAS, da forma como nós recebemos, nós temos relatório, nós temos fotos, nós temos documentos comprobatórios. O CREAS, que é onde nós temos lá a equipe, né,
do PAEF, que ele trabalha uma equipe especializada para atender esses casos, e também alguns serviços de convivência que nós temos lá, né, o prédio está sem condições de trabalho. As salas onde aconteciam, né, os serviços de convivência, são fios pendurados, as crianças conviviam com isso. O forro está para cair, nós temos buracos enormes com relação ao forro, equipamentos quebrados, as equipes totalmente, né, desfalcadas. Você procura um funcionário, não existe, você procura um outro. Então, assim, nós estamos recomeçando todos os trabalhos. A casa de acolhimento, né, que trabalha também com crianças, né, que é uma casa que ela é 24 horas aberta. O que foi que aconteceu? Como foi que nós recebemos? Uma casa fechada. Nós tínhamos 6 crianças que estavam, né, na casa de acolhimento, e eles estavam também sendo resolvida a sua situação de adoção, de guarda, voltando para a família biológica. E o que é que acontece? O gestor anterior, tá certo? Ele simplesmente fechou a casa. Toda a mobília foi jogada aqui nas setas, foram perdidos, né, alguns equipamentos, porque literalmente foram jogados. E nós tínhamos esse prazo, né? Quando houve a denúncia, ele voltou as coisas lá para a casa de acolhimento, jogou novamente. Então, quando nós assumimos a seta, a gente recebeu todos os equipamentos, todos os móveis, né, desorganizados, desmontados e sem cuidado nenhum. Aí é outra situação grande para nós. Por quê? Porque nós estamos agora atrás, né, de local para alugar, de toda uma infraestrutura adequada. Já conseguimos uma nova casa. Daqui para segunda-feira essa casa ela já vai abrir. Já estamos com a equipe montada para poder dar prosseguimento, tá certo? Com relação também à própria sede. O que é que a gente encontrou, né? Muitos equipamentos quebrados, muitos equipamentos jogados, falta de toda a documentação, né? E nós estamos reiniciando tudo. Só para você ter uma ideia, quando nós deixamos na gestão do Dr. Luiz, da Dona Socorro Menezes, nós deixamos o município apto a pleitear a habilitação plena da assistência social. Por quê? Porque a básica já estava organizada. E essa documentação nós deixamos ela toda no ponto de passar pela comissão intergestora bipartite a nível do estado, para poder a gente correr atrás, né, da habilitação plena do serviço, que logicamente iria aumentar todo o serviço da assistência social. Nós encontramos agora a básica desestruturada, tá certo? Que nós vamos iniciar tudo de novo, organizar tudo de novo, para ver se a gente consegue elevar a habilitação do município. Então, né, finalizando, são muitos problemas, e a cada pessoa que a gente está conversando, né, pedindo apoio de todos os funcionários, servidores efetivos que já se encontram aqui, né, outras pessoas que estão compondo também a nossa equipe, que a gente possa realmente fazer o melhor pela assistência. Nós sempre trabalhamos pela excelência do nosso serviço. A política da assistência social, só quem vai procurar são pessoas, né, carentes, são pessoas necessitadas, então tem que ser um serviço de qualquer jeito. Não. Pelo contrário, são pessoas em situação de vulnerabilidade social, são pessoas em situação de risco pessoal e social, e o nosso trabalho é justamente isso, né? O que a gente fala com a nossa equipe? Que a gente possa sempre fazer o melhor. É um trabalho de excelência, é isso que nós queremos. E com todas essas dificuldades, né? Queremos até colocar para as pessoas que não vai ser fácil. É um trabalho de a gente estar, né, aqui e ali, procurando onde é que está errado, procurando acertar, tá certo?
E a gente vai, né, com todo o nosso esforço, com toda a dedicação de todos que compõem hoje as setas, né, toda a equipe, tentar fazer um grande trabalho aqui, né, no município de Piripiri. Nós precisamos mudar a cara da política da assistência social e nós temos que colocar a assistência social como política de direito e não política de favor. Que essa época já passou, né? O assistencialismo já passou, a filantropia já passou, a política da assistência social é hoje uma política de direito. Quem tem direito, quem dela necessitar, nós estamos aqui para atender.